Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 21. Vamos ler até o final do capítulo. Ok, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vamos orar, pedir o favor de Deus. Senhor, nós suplicamos a Ti a Tua graça e misericórdia e pedimos o Teu favor nesta hora, Senhor, para que nos fale, Senhor, para que nos leve ao entendimento daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração e à nossa mente nessa noite. Suplicamos o Teu favor, pois reconhecemos que é de Ti que vem a nossa capacidade de entendermos as Suas palavras. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem se assentar. Sproul, teólogo, que nós devemos muito pela sua vida, pela sua contribuição ao cristianismo no mundo, comentando esse capítulo de número 5,
ele diz que os estudiosos declararam, ironicamente, que este é o capítulo conhecido como o capítulo de São Judas. Porque no catolicismo romano, São Judas é o padroeiro das causas impossíveis. E quando nós olhamos para esse capítulo de número 5, e não somente para os 2 milagres que nós lemos aqui nessas perícopes, nós percebemos que o capítulo de número 5, Jesus se mostra como um único e verdadeiro Deus e santo, que pode realizar as causas impossíveis aos homens. Mas mais do que isso, quando nós olhamos para a sessão, porque como nós temos percebido, os evangelistas, eles organizam os seus relatos em blocos, em sessões, em perícopes, em versículos. Versículos são posteriormente na história. Mas geralmente há blocos temáticos que o próprio evangelista tem a intenção de comunicar uma verdade central naquele contexto em que ele está comunicando o seu relato. E Marcos começa nessa sessão que vai do capítulo 4, como vimos na exposição anterior pelo pastor Neto, quando Jesus acalma uma tempestade, no capítulo 4, do verso 35 até o 6, até o capítulo 6, verso 6, mostrando que Jesus não é apenas aquele que realiza as causas impossíveis, mas Jesus também é aquele que vai para as extremidades dos limites humanos, mostrando que ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Rei prometido pelas Escrituras. E é por isso que nós que temos esses relatos, os seus ouvintes, podem confiar que ele é o Deus Todo-Poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele tenciona mostrar isso no seu relato, porque quando nós olhamos para a calmaria da tempestade, para o início do capítulo 5, quando Jesus cura um endemoniado, quando Jesus cura uma mulher enferma, cujos homens não puderam realizar a sua cura, e quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, Jesus está mostrando para nós que aquilo que os homens não podem, Deus pode, e portanto ele é Deus. Porque os discípulos desesperados não conseguem lidar com a tempestade, e eles estão em perigo iminente de vida, eles correm o risco de morrerem, e eles então indagam Jesus: não te importa que pereçamos? E Jesus então mostra o seu domínio total, trazendo esperança para aqueles homens que estavam sem esperança. Mas também quando nós olhamos para o capítulo 5, no relato do verso 1 ao 20, o texto vai dizer para nós que esse homem possesso de um espírito imundo, que também é uma legião, uma multidão de demônios, cujo texto também vai mostrar para nós, no verso 4 do capítulo 5, que nem as cadeias puderam parar ele, e que ninguém teve o poder de subjugar esse homem. Mas no final dessa sessão do milagre com esse endemoniado, a Bíblia diz que esse homem estava em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles viram o seu poder, porque ele subjugou aquele demônio, expulsou, e aquele homem foi liberto, e ele não tinha mais esperança, era uma causa perdida. Quando nós olhamos para a angústia de Jairo, e aí interrompido o seu pedido, chega essa mulher cujos médicos não resolveram o seu problema, cujos anos não cessaram a sua enfermidade. Jesus, em um toque, não de si mesmo, mas das suas vestes, ela é completamente curada do seu mal. Ela que já não tinha mais esperança, recebeu esperança de Jesus Cristo. Da mesma forma, quando Jairo ouve a notícia de que a sua filha já morreu, ele talvez tenha pensado em seu coração: acabou a esperança, não há mais o que fazer.
Jesus dá uma palavra de encorajamento para ele. Não temas, creia somente. Que ele vai com Jairo até a casa, espanta o luto, traz de volta à vida uma morta e mostra que até mesmo as piores coisas e o nosso pior inimigo, que é a morte, ele também tem uma esperança para nós, trazendo promessas do Evangelho. E quando nós olhamos para esse capítulo e vemos esse retrato de tanto sofrimento, de tanta angústia, William Hendrickson diz que esse capítulo também pode ser definido por causa da incapacidade humana e por causa da desesperança que cerca cada história, que Jesus é a esperança para os desesperançados. E aqui eu faço a primeira aplicação a você. Há algo na sua vida que você talvez esteja sem esperança, um diagnóstico médico, um familiar perdido, um pecado não vencido. Eu quero dizer a você que Jesus é a esperança para você. Ele é a única esperança. Ele não é uma esperança entre várias esperanças. Ele é a única esperança pela qual você pode recorrer, porque Ele é, conforme Marcos tem descrito, o Senhor sobre todas as coisas, sobre a tempestade, sobre o inferno, sobre as enfermidades e também sobre a morte. Também uma segunda aplicação que nós precisamos entender quando nós olhamos para o relato que Marcos está fazendo, muitas vezes nós não entendemos por que diversos sofrimentos abatem o povo de Deus. Nós temos dificuldade com o sofrimento. Nós chegamos a indagar, talvez, que Deus não nos ame, que Deus não se lembrou de nós quando o sofrimento bate à nossa porta. Mas as Escrituras nos alertam e nos ensinam de diversas formas que os sofrimentos têm um propósito de nos levar até Deus, em dependência a Ele. Como diz Piper, não apenas o sofrimento, mas tudo o que acontece na sua vida acontece para te pôr de joelhos perante Cristo. Tudo tem o propósito de te fazer recorrer a Ele. E os sofrimentos têm esse propósito. Jesus, então, nos sofrimentos se mostra como aquele que é o Senhor sobre tudo. O seu poder é ilimitado, mas Ele não é somente poderoso. Ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio de compaixão, porque a maneira como Jesus lida com essas pessoas que estão sofrendo é uma maneira amorosa. As suas palavras são palavras de amor. Ele lida com essa mulher, chamando ela de filha. Com a menina, filha de Jairo, ele diz: menininha, meu amorzinho, meu anjinho, meu tesouro. Ao dizer para ela voltar à vida. Portanto, irmãos, esse capítulo também é um capítulo que nos chama a uma lição principal. A mim e a você que nos ouve. A lição é: dê o seu coração completamente ao maravilhoso Salvador. Entregue-se completamente a Cristo, que nem as enfermidades, nem as tempestades, nem o inferno, nem a morte terá a última palavra sobre a sua vida, mas sim o Deus Todo-Poderoso, a quem nós confessamos ser o nosso Salvador, Jesus Cristo, aleluia. Creia nisso. Então, olhando para o texto, nós temos, num primeiro momento, no verso 22 e 23, a aproximação desse homem com um pedido desesperado de um pai desesperado. Veja o verso 22. Diz a Bíblia que no meio dessa grande multidão que estava comprimindo Jesus, no verso 21 e no verso 24, mostra para nós, no verso 22, que quem se aproxima de Jesus é um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. A palavra aqui, um dos principais da sinagoga no grego é um arquissinagogê, o arquissinagogos.
o líder supremo da sinagoga, o principal responsável pelas realizações religiosas, pela organização do culto. Jairo era um homem de alta posição na sociedade. Jairo era um homem de alto poder aquisitivo. Jairo era um homem muito respeitado. Ele, como esse arquissinagoguê, o líder da sinagoga, o responsável por todas as coisas, era ele quem organizava os cultos, quem convidava os mestres a falar, era ele que cuidava dos pergaminhos, dos livros sagrados e entregava para as pessoas fazerem as exposições. Era ele que cuidava da organização da sinagoga. Como nós temos o relato que Jesus era aquele que muitas vezes realizava e ensinava nas sinagogas, Jairo conhecia Jesus porque muito provavelmente em algum momento ele esteve presente em um dos sermões de Cristo, em um dos seus milagres. Jairo não vai até Jesus simplesmente porque ele ouviu como essa mulher. Jairo vai até Jesus porque ele viu os milagres de Jesus. O Evangelho de Marcos já tem nos mostrado que Jesus expulsava demônios nas sinagogas, que Jesus curou diversas enfermidades nas sinagogas, que Jesus curou um homem da mão atrofiada na sinagoga num dia de sábado. Ele demonstrou o seu poder. Jairo sabe da sua capacidade, mas Jairo também está entre aqueles que consideravam Jesus uma farsa, um impostor. Ele está entre os líderes religiosos, ele está entre aqueles que fazem oposição contra Jesus. Mas no momento de angústia, no momento em que ele não tinha mais a quem recorrer, no momento em que a sua posição de favor não tinha mais como lhe prover privilégios para a saúde da sua filha, no momento em que todos os subsídios dele esgotou, ele então reconheceu que a sua última cartada de esperança, assim como essa mulher que tinha esse fluxo de sangue, estava num homem cujas enfermidades batiam em retirada, e nenhuma delas ficava quando ele lhes impunha as mãos. E é por isso que ele chega diante de Jesus, e ele tem um gesto de humilhação que nenhum líder religioso faria perante Jesus. Diz a Bíblia que ele prostrou-se aos seus pés. É um sinal de humilhação, de reverência, mas não somente ele se prostrou, ele não somente reconheceu que Jesus era um mestre, um poderoso mestre, mas ele reconheceu, pedindo a Jesus insistentemente que fosse com ele até a sua casa. Quando o texto diz insistentemente, é como se Jairo estivesse ansioso, monotemático, repetindo as mesmas coisas toda hora para Jesus, falando para ele que ele precisava da sua ajuda. E ele ficava repetindo: Senhor, me ajuda, Senhor, a minha filha, venha comigo, Senhor. E durante um tempo, pela declaração de Marcos, Jesus deixa que ele fique orando e pedindo a ele a sua ajuda. E ele declara a situação. Veja aqui o verso 23 diz: a minha filhinha está à morte. Que declaração é essa? Quando ele vira e diz no verso 23 assim, ó, a minha filhinha está à morte, essa expressão está à, é uma palavra que na teologia nós utilizamos para expressar o estudo das últimas coisas. A palavra é escaton, de onde deriva a palavra escatologia, o estudo do fim dos tempos, o estudo dos últimos atos de Deus, o estudo do desfecho da história. É como se Jairo estivesse dizendo assim: a minha filha está nas últimas respirações, ela está no final, ela está à beira da morte, não há mais nada que eu faça, ela está nos cuidados paliativos, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Vai até a minha filha e veja a fé dele. Ele diz: impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. E então esse homem tem a sua esperança renovada, porque veja o que o texto diz no verso 24. Jesus foi com ele. Jesus aceitou. Eu vou com você, Jairo. Jairo tem ainda um resquício de esperança.
Se o Senhor Jesus chegar a tempo, antes da minha filha morrer, vai haver esperança. Se Ele tocar nela, ela não vai morrer, ela vai viver. E então nós somos interrompidos. Mais à frente pela multidão, mas aqui eu quero fazer uma aplicação a você que é pai, a você que é mãe. Porque o que Jairo está fazendo aqui, ele está abrindo mão, talvez, desse direito de ser o líder da sinagoga quando ele fosse associado com Jesus. Quando as pessoas soubessem que ele se humilhou aos pés de Cristo, buscando nele a sua causa, ele está correndo o risco de nunca mais ser aceito entre a elite dos religiosos. Mas veja o coração desesperado desse pai. E aqui eu digo a vocês, pais, para nós, só Jesus pode salvar os nossos filhos. Só Jesus pode realizar o impossível na vida dos nossos filhos. Nós não podemos nos esquecer que nós devemos recorrer sempre e confiar sempre ao único que pode salvar os nossos filhos e filhas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu pergunto a você, pai e mãe, como está a sua dedicação espiritual pelos seus filhos? Porque veja, Jairo provavelmente andou com essa menina doente durante muito tempo. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele foi até Jesus. Ele recorreu ao seu último opção, que era Cristo. E muitos de nós somos assim. Nós deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar com os nossos filhos, deixamos de trazer os nossos filhos ao culto, deixamos de investir na comunhão da igreja, deixamos de criar os nossos filhos no meio da igreja, e aí então depois de anos, quando a causa está quase perdida, aí nós vamos em oração: Senhor, salva o meu filho, porque ele está nas drogas. Senhor, salva minha filha, porque ela está apaixonada por um homem que não presta. Senhor, salva o meu filho, porque ele está querendo se casar com Jezabel. Senhor, salva, salva, salva. Mas deixa eu dizer uma coisa. O tempo de leitura bíblica, de oração, de dedicação as coisas de Deus com seus filhos, hoje, que você pode gastar, e que você muitas vezes não faz por preguiça, ou por outras coisas, pode ser o tempo que você não vai precisar depois orar, para Deus livrar o seu filho disso ou daquilo. Você escolhe. Você quer ter um desgaste, um pouquinho hoje, se dedicando às coisas espirituais com seus filhos, ou você quer se desgastar depois, pedindo para Deus livrar ele disso ou daquilo? Jairo chegou no limite. Ele, como líder da sinagoga, ele poderia ter deixado: ela está doente, mas pode ser que ela seja salva, sem que eu precise desse curandeiro Jesus Cristo, desse tal Salvador Jesus. Eu vou recorrer a diversas outras coisas aqui antes. Não faça isso. Se dedique aos seus filhos. Jesus não pode ser a sua esperança final, ele tem que ser a sua única esperança hoje, a sua dedicação agora. Mas aí então Jairo é testado em sua paciência. Porque perceba, quando ele diz: a minha filha está à morte, ele está dizendo: pode ser que nós não cheguemos a tempo, Jesus. Mas veja os obstáculos, a multidão está comprimindo Jesus. E então o verso 25 faz um contraste interessante, porque ele insere uma outra situação, um outro milagre, no meio desse milagre maior que Jesus vai realizar, que é a ressurreição de uma menina. Mas aí então diz a Bíblia que uma certa mulher, o texto é proposital, ao mencionar Jairo pelo nome, e essa uma certa mulher, ele está mostrando o grau de importância dessas pessoas na sociedade. Essa mulher, ela sofria de um mal, que era uma hemorragia. O texto não fala que doença que era essa que ela tinha. Talvez era uma menstruação que começou e não terminou. E aí diz a Bíblia em Levíticos capítulo 15, que essa mulher, ela era considerada impura. Ela estava privada de ter convivência íntima com seu marido, porque ela contaminaria o seu marido também, se ela tivesse marido, porque o texto também não menciona. Ela estava privada de participar de todas as reuniões sociais. Ela estava privada
de participar dos cultos religiosos, porque ela não podia entrar na sinagoga. A lei prescrevia isso, que ela deveria se isolar no tempo da sua impureza. Mas como esse ciclo não se encerrava, ela estava há 12 anos vivendo como uma mulher marginalizada. Perante a lei, essa mulher era tal qual um leproso, que naquele tempo tinha os leprosários, os lugares onde os leprosos tinham que ficar distante da sociedade. Essa mulher, ela sofria muitas coisas, tanto é que quando ela se aproxima de Jesus no meio dessa multidão, ela está correndo o risco de ser morta, porque se alguém descobre que ela está no meio da multidão, ela seria punida por transgredir as leis dos distanciamentos. Mas diz a Bíblia, irmãos, que além desse sofrimento, dessa impureza que ela tinha cerimonial, e desse tempo de 12 anos, em que a sua vida ia se esvaindo lentamente do seu corpo, ela também teve tratamentos terríveis. Veja o verso 26, ela muito padeceu à mão de vários médicos. Naquele tempo, os líderes religiosos, eles prescreviam 12 maneiras de uma pessoa se livrar da hemorragia, dessa impureza. Está lá no Talmud dos judeus, mas nenhuma dessas coisas deu resultado. Pelo contrário, diz a Bíblia que ela só padeceu, que ela só sofreu. E mais do que isso, diz a Bíblia no verso 26, que ela gastou tudo que ela possuía. Não se sabe se era uma herança que ela recebeu dos pais. Não se sabe se antes da doença ela era uma mulher de alta posição e tinha recursos financeiros, mas diz a Bíblia que ela gastou tudo que ela tinha até chegar à pobreza, sem ter sucesso naquilo que ela buscava. Ela usou todos os recursos humanos, por assim dizer. Fazendo uma analogia, ela recorreu ao plano de saúde, ela pegou as economias, ela usou os investimentos na bolsa de valores, nisso e naquilo, ela retirou tudo que ela tinha espalhado pelas suas economias, pelos seus resguardos, e ela investiu tudo para recuperar a saúde dela, a ponto de chegar à pobreza. Porque diz a Bíblia, no verso 26, que ela fez tudo isso sem nada tirar proveito. Além dela não ter sido recuperada, ela perdeu tudo. E antes, pelo contrário, no verso 26, diz que ela ficou pior. Como se não bastasse o seu flagelo, o seu mal, ela ainda ficou pior. Mas aí então nós vemos uma fé em ação. Veja o verso 27, irmãos. Diz a Bíblia que essa mulher ouviu a fama de Jesus. Veja o poder do testemunho. Ela deve ter ouvido relatos de pessoas que viram, que ouviram, que experimentaram dos milagres de Jesus e disse: olha, esse homem pode te ajudar, pode te salvar. Então ela creu, e conforme diz as Escrituras, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu os relatos acerca de Cristo, então ela entendeu que Jesus era poderoso para agir na vida dela. Então ela se aproxima de Jesus. Veja o verso 27, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque ela dizia em seu coração, diz o Evangelho de Mateus, se eu só tocar as suas vestes, para não tocar em Jesus e ele não ficar impuro, se eu só tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E foi feito tal como a sua fé. No verso 29 diz que logo se lhe estancou a hemorragia e ela sentiu no corpo ela ser curada do seu mal. Veja, irmãos, que nós também aprendemos aqui uma coisa que o autor de Hebreus nos ensina. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Perceba, essa mulher poderia ter oferecido sacrifícios. O texto de Hebreus diz que Deus não queria os sacrifícios. O texto de Hebreus diz que não é com a justiça, que não é com a obediência, que não é com o seu padrão moral, que não é com a sua capacidade de santidade, mas que você só pode agradar a Deus ao se aproximar dele com fé.
Isso agradou ao Senhor. E pela fé dela, crendo que Jesus era poderoso para curá-la do seu mal, ela foi curada. E então, depois que ela foi curada, diz o texto que Jesus volta. E depois dela receber a cura, ele exige um testemunho de fé. Ele sabe que dele saiu o poder. Ele sentiu o poder saindo, alguém foi curado. Jesus, como nós já vimos, ele conhece os pensamentos. Ele sabe quem foi. Mas ele vira e agora ele exige que essa mulher se manifeste publicamente e testemunhe da sua fé, tal como ela viu outros testemunharem. E aqui algumas lições sobre a manifestação pública da nossa fé. Jesus está ensinando, através dessa atitude, os seus discípulos e todos os seus ouvintes e também os seus leitores, que nós precisamos testemunhar da nossa fé e dos benefícios que o Senhor tem feito à nossa alma. Você é testemunha de Cristo? Você é testemunha daquilo que Deus fez em você? Ou você está como essa mulher escondida entre a multidão? Você recebeu um benefício, mas não quer contar às pessoas quem é Jesus Cristo? Não quer falar aquilo que Ele fez por você? Jesus está ensinando para nós que nós devemos manifestar a nossa fé. Devemos falar, também nos ensina, conforme o relato das demais escrituras, que nós não podemos nos envergonhar da nossa fé. Mas mais do que isso, Ele também nos ensina que nós podemos correr riscos, porque muito provavelmente essa mulher não fala, e ela não se manifesta num primeiro momento quando Jesus pergunta, e ele passa os olhos aguardando a manifestação dela. Ele está ensinando para nós que muitas vezes, como essa mulher, nós podemos ter medo de sermos rechaçados, excluídos, zombados, perseguidos, odiados, ou até mesmo mortos, porque ela corria esse risco. E então diz a Bíblia, irmãos, que essa mulher, atemorizada e tremendo, não por causa da multidão, mas por causa do que lhe acontecera, porque ela viu que repentinamente ela foi curada, ela se prostra novamente, como o texto vai dizer, Jairo se prostra, essa mulher se prostra, todos eles estão reconhecendo que Jesus é Senhor, eles estão se submetendo a Jesus, e então Jesus vira para ela no verso 34 e diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus declara que ela está livre permanentemente da sua enfermidade. Mas aí então nós precisamos nos lembrar, a história dessa mulher, ele está interrompendo um percurso, uma trajetória. Jairo está ali, vendo toda aquela situação. Diz a Bíblia que quando ela se prostra, ela declarou-lhe toda a verdade. Essa mulher começou a contar a trajetória de sua vida. Imagina Jairo: Senhor, a minha filha, Senhor, a minha filha. Os discípulos: Senhor, a filha de Jairo, ela vai morrer. E Jesus pacientemente começa a ouvir o testemunho daquela mulher. Jesus age praticamente como se ele estivesse sendo negligente. É interessante que Tim Keller, ele chama a atenção para essa passagem, comentando essa passagem no seu livro A Cruz do Rei. Ele fala assim: se fosse num hospital e nós tivéssemos uma mulher com 12 anos sofrendo e uma menina de 12 anos parando, e o médico atendesse de 12 anos com uma doença crônica que pode esperar mais um pouco, e não atendesse a criancinha que precisa de um atendimento urgente, ele provavelmente seria processado, expulso e nunca mais poderia exercer o seu trabalho. Jesus está aqui, irmãos, provando a fé de Jairo. Jesus faz isso com a gente. Ele prova a nossa fé. Nós trazemos as nossas demandas. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu necessito disso. E a graça de Deus não está sujeita ao nosso tempo e à nossa agenda. Deus não se submete aos nossos desejos. E Jairo talvez pense: esse mestre enlouqueceu. A minha filha vai morrer.
Eu não tenho o que fazer. E aí então, no meio dessa situação toda, quando Jesus está provando os discípulos, provando Jairo, provando a multidão, provando até mesmo eu e você, que muitas vezes ficamos assustados com a maneira em que Jesus age. Diz o verso 35, que enquanto falava ele ainda com essa mulher, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Chega então, irmãos, a resposta, a esperança acabou. Ela morreu. Jairo então ouve aquela notícia e o seu coração praticamente para. O tempo passou, o Senhor Jesus agiu em outras coisas, não deu atenção à minha causa, e agora a minha filha se foi, a minha única filha, a minha filhinha. E aí então, depois de chegar essa notícia a Jesus, quando esses homens falam isso, olha, a tua filha já morreu, por que você ainda incomodas o mestre? Mostra que essas pessoas ainda não tinham uma plena compreensão do poder de Jesus Cristo. Porque eles imaginavam que Jesus poderia curar os leprosos, curar os enfermos, expulsar demônios, mas ele só não podia dar jeito para a morte. E Jesus vira para Jairo e em 4 respostas, ele dá quatro palavras para Jairo durante o decorrer desse texto. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de revelação teológica, uma palavra de amor e poder e uma palavra de preocupação cheia de misericórdia. Vamos ver essas palavras. Veja que o texto vai dizer para nós. Verso 36. A menina morreu, mas Jesus, sem levar em conta as palavras, desprezando o que os homens falaram, ele desprezando o que falaram para o chefe da sinagoga, ele diz para esse homem, não temas, crê somente. Ele diz para Jairo, não tenha medo, creia. Ele está ensinando para Jairo que a fé verdadeira e a confiança, ela lança fora toda preocupação e angústia, porque lembrem-se, a ansiedade, ela é fruto da incredulidade, e quando nós estamos ansiosos e preocupados, falta fé em nosso coração, de que Deus está cuidando de todas as coisas, e Ele está no controle da nossa vida. Mas veja, Jesus diz para ele, não temas, creia somente. E aí então, no verso 37, diz a Bíblia, que ele permitiu entre os seus discípulos, que só fossem Pedro, Tiago e João, e quando ele chega à casa do chefe da sinagoga de Jairo, diz a Bíblia que viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Perceba que o Evangelho de Mateus vai dizer que eles já tocavam flautas, eles já cantavam as músicas fúnebres, eles já preparavam o corpo para o sepultamento, eles já estavam aguardando as pessoas que iam fazer o preparo do corpo para que essa criança pudesse então ser enterrada ou guardada nos sepulcros como era antigamente, porque Jairo ele era um homem de posição, provavelmente ele ficaria num túmulo como de José de Arimateia cedeu a Jesus. Uma pedra saía, o corpo era guardado, onde as famílias ficavam, porque naquele tempo os pobres, eles eram tratados como indigentes. Eles eram jogados num lugar, os corpos eram queimados e outros tratamentos eram feitos. Mas veja, ali já tem as pessoas especialistas para cuidarem do corpo dessa menina. Tanto é que quando Jesus chega e vê uma mistura de som, música, pessoas cantando, preparando o corpo, uma música de luto, uns estavam chorando, o choro aqui é um choro silencioso, quieto, pranteando, mas diz a Bíblia que alguns estavam pranteando muito, eram gritos de desespero. Alguns, ao verem que aquela menina tinha de fato morrido, estavam angustiados e desesperadíssimos. Diz a Bíblia, e confirma que ela de fato estava morta, depois que Jesus diz, né? Veja o verso 39,
porque vocês estão em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus dá a sua segunda palavra, uma palavra teológica, de revelação. Veja como Jesus trata a morte. Jesus ensina-nos que a morte, como muitas vezes nas Escrituras aparece, a palavra que os crentes dormem no Senhor. Jesus não estava apenas consolando, como nós muitas vezes queremos consolar aqueles que choram. Olha, ela está dormindo, ou ele está dormindo, ele está descansando, olha só, ele descansou. Jesus não está fazendo isso. Jesus está ensinando essas pessoas que a morte para aqueles que creem no Senhor, ela é como uma noite de sono. Nós abrimos os olhos e sem que percebamos o tempo, nós acordamos e estamos diante de Deus. Jesus está ensinando que essa menina, tal como ela fechou os olhos, ela vai abrir os olhos imediatamente e ela vai viver, porque essa também é a promessa das Escrituras, que quando nós morrermos, nós não vamos ficar sem consciência, mas nós abriremos os nossos olhos, estaremos diante de Deus. A morte será como um sono, nós fecharemos os nossos olhos e de repente abriremos os nossos olhos perante Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a promessa das Escrituras. Mas veja, e quando Jesus fala isso, as pessoas zombam dele. No verso 40, e riam-se dele. E então Jesus, por causa da incredulidade, diz a Bíblia no verso 40, que ele falou para todos saírem. Ele tira todo mundo da casa. E ele tira a marcha fúnebre que estava acontecendo ali. E aqui tem uma outra aplicação importante para nós. Você está passando por luto? Já passou por luto? Ainda vive um luto em seu coração? Assim como Jesus remove essa situação de luto dessa casa, o único que tem um tratamento preciso para o seu coração, para a sua dor, para o seu sentimento de perca, para a sua tristeza, para a sua saudade, para o seu medo, para a sua angústia, é Jesus Cristo. Se ele entrar em sua casa, se ele entrar em sua vida, ele pode e é poderoso para tratar o seu coração. É ele que lida com os nossos lutos, diz a Bíblia, que ele é a consolação, ele é o consolador. Mas então Jesus vai e traz uma terceira palavra. Veja, no verso 41, que diz Jesus, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A terceira palavra que Jesus dá é uma palavra de amor, porque a expressão aqui, Talita cumi, é literalmente no diminutivo. Marcos não registra, mas é menininha, meu amorzinho, meu tesouro. Todas essas traduções são possíveis. E como numa manhã de domingo, ele se aproxima como um pai amoroso, como uma mãe amorosa se aproxima do seu filho no domingo pela manhã e diz, meu amorzinho, é hora de levantar. E então Jesus fala isso, pega na mão dessa menina e diz para ela levantar aquele corpo que provavelmente já estava entrando em estado de putrefação, estava gelado, sem ar nos seus pulmões, o coração já havia parado. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 8, que quando Jesus dá essa ordem, o espírito dela voltou para o seu corpo e ela se levantou e andou. Imediatamente, a morte se submete ao poder de Jesus. E diz a Bíblia que eles ficam assombrados. E por último, Jesus dá uma palavra de compaixão. Fala assim, olha, eu não quero que ninguém saiba. Dá comida para ela agora. Por que Jesus faz isso? Jesus não queria que aquela menina virasse um objeto de curiosidade, especulação. Ele protege, como um pastor protege as suas ovelhas, aquela menina, e guarda aquilo dentro daquele quarto, e esse relato só vai ser escrito depois então, por aqueles que estavam presentes, Pedro, Tiago e João, e as testemunhas dos pais que viram aquilo. Nós temos essa informação porque Jesus levou as suas testemunhas, os seus discípulos para aquele quarto, e relatou essas coisas a nós. Ele cuida dessa menina. Portanto, irmãos, algumas aplicações para nós finalizarmos. Em primeiro lugar, ao olharmos
os sofrimentos desse homem endemoniado que também está na sessão, a angústia de Jairo e ele ter que lidar com a morte, e essa mulher que sofria 12 anos com a hemorragia, nós vemos a miséria causada pelo pecado no mundo. Veja, o mundo é um lugar que nós vivemos que é cheio de dor e tribulação, e nós, os filhos de Deus, não estamos privados dessas coisas. Nós temos de lidar com a morte, nós temos de lidar com partidas prematuras, nós temos de lidar com doenças, com sofrimentos, com angústias, nós temos de lidar com os males desse mundo. Nós temos de lidar com todas essas coisas por causa do pecado que trouxe uma fraqueza humilhante sobre nós. Nós estamos sujeitos. Portanto, odeiem o pecado, porque é ele que traz o sofrimento para a nossa vida. Originalmente o Senhor criou os homens para não sofrerem, viverem plenamente perante Ele, mas o pecado traz a morte, conforme diz Paulo em Romanos 5, com a desobediência entrou também a morte. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto o perigo de nós confiarmos como a fonte da nossa salvação e segurança nas riquezas, nos recursos, na posição favorável. Porque tanto Jairo, que era um homem de alta importância, como essa mulher que já é tratada como uma certa mulher, ambos sofreram as mesmas calamidades parecidas. A vida estava sendo perdida. Nós não podemos confiar nessas coisas, porque a nossa confiança ela é tão somente no nosso Senhor Jesus. Ele pode usar os recursos, Ele pode oferecer diversas coisas, mas a nossa confiança tem que ser somente em Cristo. Não deposite a sua esperança em outra coisa, senão em Jesus. Em terceiro lugar, nós aprendemos a olharmos para esse texto, como diz o bispo anglicano Charles Riley, a importância, o valor gracioso da fé e a necessidade da fé. Porque Jairo creu. Essa mulher que sofria desse fluxo de sangue creu. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Perceba como a fé é importante. Riley vai dizer: de todas as graças cristãs, nenhuma é tão frequentemente mencionada no Novo Testamento e tão altamente recomendada como a fé em Cristo Jesus. Para nós cremos nele. Como nós olhamos para aquele tripé que aparece em 1 Coríntios, a fé, a esperança e o amor. A esperança traz expectativa de coisas boas. O amor faz nós termos um coração caloroso e bem disposto para servirmos a Deus. A fé, porém, é nós de mãos vazias, sem podermos oferecermos nada a Jesus, mas recebendo tudo dele. Diz a Bíblia, irmãos, que a nossa fé, a nossa vida cristã, ela começa pela fé. Pela fé nós começamos, pela fé nós vivemos, pela fé permanecemos. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas pela fé no Senhor Jesus. Pela fé nós superamos as crises, encontramos a paz, e é pela fé também que nós entramos no descanso do Senhor. Você deveria nessa noite analisar o seu coração e perguntar: eu tenho crido no Senhor Jesus? Eu tenho depositado a minha fé nele? E talvez se você não tiver, eu posso dizer a você, nós vamos orar e você pode dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Aumenta a minha fé. Eu preciso de fé, porque diz as Escrituras em Efésios 2:8, que a fé é um dom de Deus. E a Ele que você tem que recorrer. Ainda, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós aprendemos sobre a obra de Jesus Cristo. Perceba que o texto, por 2 vezes, intencionalmente, vai dizer que foi através do toque que o milagre aconteceu. Jesus toca a filha de Jairo, pega na sua mão e ela vive, ela volta à vida. Essa mulher toca nas vestes de Jesus, e ela, pela lei cerimonial, deixaria Jesus impuro, mas Jesus não fica impuro, pelo contrário, ele transmite a sua pureza. Perceba, irmãos, que aquilo que Jesus está fazendo aqui
pré-anuncia aquilo que ele vai fazer na cruz. Como Salvador, Jesus morre a morte dessa menina. E Jesus assume a impureza dos pecados dessa mulher, para que ela pudesse ser considerada pura e para que essa menina também pudesse viver. É isso que acontece na obra de Jesus na cruz, é aquilo que nós chamamos de obra vicária, substitutiva. Cristo assumiu o nosso lugar. Geralmente nós pensamos que aquilo que Jesus fez na cruz foi simplesmente ele assumiu os nossos pecados, mas na cruz há um câmbio, uma troca. Na cruz Jesus assume todas as nossas transgressões. Ele é punido, conforme diz Isaías 53, por causa das nossas transgressões e por causa dos nossos pecados. Mas na cruz também, toda a sua vida de obediência, toda a sua justiça, toda a sua santidade, toda a sua pureza, toda a sua retidão é transferida a nós. É por isso que quando Deus olha para a igreja dele, ele diz aos santos, aos irrepreensíveis, aos imaculados, a igreja sem pecado, que um dia triunfará em glória. Cristo te trata como santo, porque ele assumiu os seus pecados e a santidade dele foi depositada na sua conta, foi colocada sobre a sua vida. Isso é o evangelho. Essa é a boa notícia. Ele morreu a sua morte e a vida dele foi depositada sobre você. O que você precisa para receber isso? Fé. Você precisa, como um mendigo, que estende a mão para pedir pão, pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso, eu sou pobre, necessitado, minha justiça não me faz aceito perante o Senhor, eu preciso desta obra, eu preciso da tua ação, porque eu sozinho não consigo. Isso é fé, irmãos, isso é o evangelho da graça. Você não mereceu, mas Deus superabundou sobre você, fazendo uma obra perfeita sobre a sua vida. Mas ainda, irmãos, para nós finalizarmos, eu quero dizer a você que não é crente, você que está aqui, talvez você ainda não decidiu, você não tem convicção, você não tem certeza. Eu quero dizer a você que Cristo não mudou. Cristo não mudou. Diz a Bíblia que ele está assentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso. E como um grande sumo sacerdote, ele é capaz de se compadecer das suas fraquezas. Ele não está com a mão encolhida, ele não está com os ouvidos tampados, os seus olhos não estão tampados, ele está atento ao que está acontecendo aqui agora. Se tão somente você orar e crer e confiar, o Senhor nessa noite pode salvar você dos seus pecados, como salvou essa mulher dos seus flagelos e como ressuscitou a filha de Jairo, trazendo vida espiritual para o seu coração. Então somente creia, então somente confesse, e Jesus é poderoso para te salvar. Apenas olhe para ele com confiança. Perceba a confiança de Jairo e dessa mulher. Ele diz: Senhor, se o Senhor tocar, ela será curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Você olha para as Escrituras e você vê que essa é a convicção daqueles que se aproximam de Deus. Jeremias, quando estava orando pelo povo de Deus, perto do cativeiro babilônico, ele diz: Senhor, converte-nos a ti, seremos convertidos. Ele sabe que as ações de Deus não podem ser frustradas se tão somente nós orarmos: Senhor, nos salva e nós seremos salvos, perdoa e nós seremos perdoados, limpa-nos e nós seremos limpos, cura-nos e seremos curados. Deus é poderoso para fazer e você não voltar e não retroceder aos pecados anteriores. Porque diz as Escrituras que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus faz uma obra completa, definitiva, verdadeira, poderosa. E uma aplicação a você que é cristão. No céu, irmãos, nós nunca mais diremos: estou doente. No céu,
nessa promessa da ressurreição, porque aqui há uma promessa da obra que Cristo é capaz de nos ressuscitar, nós nunca mais teremos de ouvir teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe morreu, porque diz as Escrituras que pela ressurreição de Cristo, a morte foi tragada pela vitória, e no céu não haverá mais morte, nós viveremos para sempre. Nós vemos esse compromisso do nosso Senhor, e conforme diz as Escrituras, Deus, mediante Jesus Cristo, vai trazer juntamente em sua companhia aqueles que dormem. Os pais crentes verão seus filhos crentes novamente. Os maridos crentes verão outra vez as suas esposas crentes, as esposas verão seus maridos crentes outra vez, nós veremos os nossos amigos, os nossos irmãos outra vez, aleluia. Cristo vai trazer de volta aqueles que um dia morreram, e nós, conforme diz as Escrituras, nos encontraremos com eles nos altos, e teremos então um corpo glorificado, definitivo, glorioso, poderoso. Essa é a esperança bendita que temos, conforme diz o Evangelho de João 11:25, disse Jesus, eu termino com as palavras de Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.